Você já teve a sensação de que existe algo dentro de você que te impede de alcançar aquilo que, no fundo, você sabe que é capaz de conquistar? Como se existisse uma força silenciosa, quase invisível, que segura você exatamente onde está, mesmo quando todo o seu coração deseja avançar? Talvez você até saiba o que quer, talvez até tenha tentado, talvez até tenha começado, mas alguma coisa te puxa de volta, alguma coisa te freia, alguma coisa te sabota antes mesmo de você perceber. Napoleon Hill dedicou a vida inteira a estudar esse fenômeno. Ele entrevistou as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, investigou seus padrões mentais, suas crenças, suas atitudes e descobriu algo que quase ninguém fala. Existe um segredo mental que impede o sucesso da maioria das pessoas. Não é falta de talento, não é falta de oportunidade, não é falta de esforço. É algo muito mais profundo. E até que você descubra esse segredo, você vai continuar repetindo os mesmos ciclos, as mesmas estagnações, os mesmos bloqueios que vem enfrentando há anos. O mais impressionante é que esse segredo está sempre perto demais para ser visto. Ele se esconde nas suas reações, nas suas dúvidas, nos seus medos silenciosos. Ele se esconde na maneira como você pensa antes de agir, na forma como você interpreta o mundo, na história que você repete para si mesmo sem perceber. Ele se esconde na sua sensação de não estar preparado, de não ser suficiente, de não ser capaz. E quanto mais você tenta ignorar, mais forte ele fica. Hill dizia que o que você não encara se torna o tirano da sua vida. E talvez esse tirano esteja comandando sua trajetória há muito mais tempo do que você imagina. O segredo mental que impede seu sucesso tem um nome simples, mas um poder extraordinário. Autodúvida. Não a dúvida racional, não a cautela inteligente, não aquele cuidado natural que todos temos. Estou falando da autodúvida profunda, silenciosa, emocional. Aquela que te faz hesitar antes mesmo de começar. Aquela que cria um buraco invisível entre quem você é e quem você sabe que poderia ser. Aquela que enfraquece seu passo, confunde suas decisões e te mantém preso em versões antigas de você mesmo. A autodúvida não aparece de forma óbvia. Ela não diz, você não consegue. Ela diz coisas mais sutis. Ela diz, não agora, espere mais um pouco, talvez quando você estiver melhor. E se der errado, e se rirem de você, e se não funcionar, e se você não for tão bom quanto imagina, ela se disfarça de imprudência, ela se disfarça de cuidado, ela se disfarça de responsabilidade. Mas, na verdade, ela é medo. Medo de ver o próprio potencial, medo de ter que assumir responsabilidade pela própria grandeza, medo de crescer mais do que o ambiente ao redor, medo de deixar pessoas para trás, medo de se tornar quem você sabe que nasceu para ser. E esse medo é tão convincente, tão sofisticado, tão internalizado, que você o aceita como verdade. Você vive acreditando que está se protegendo. Mas, na verdade, está se limitando. Hill dizia que o maior inimigo do ser humano nunca foi o fracasso, foi o medo de tentar. E esse medo nasce da autodúvida. A autodúvida faz você hesitar. A hesitação adia decisões. Os adiamentos criam estagnação. A estagnação rouba possibilidades. E quando você se dá conta, anos se passaram e você ainda está no mesmo lugar, vivendo a mesma história, repetindo o mesmo ciclo emocional. Mas existe uma verdade que pode quebrar esse segredo mental para sempre. A autodúvida não é um fato, é um hábito. E hábitos podem ser quebrados, podem ser desprogramados, podem ser substituídos. O que você pensa repetidamente se torna automático. Mas o automático pode ser reescrito. Quando você entende isso, você começa a perceber que a autodúvida não é você. Ela é só um padrão instalado dentro de você.
e padrões, por mais antigos que sejam, podem ser transformados. A primeira coisa que Napoleon Hill ensinaria a você é simples, mas profundamente transformadora. Seus pensamentos são comandos. Tudo o que você repete internamente se torna um pedido ao seu subconsciente, que trabalha incansavelmente para transformar esse pedido em realidade. Se você repete medo, seu subconsciente cria barreiras. Se repete insegurança, ele cria limites. Se repete incapacidade, ele cria comportamentos de fuga. Mas, quando você começa a repetir confiança, mesmo que no início pareça artificial, seu subconsciente começa a criar caminhos onde antes existiam muros. Ele começa a trabalhar a seu favor e não contra você. Hill dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não existe frase mais poderosa para destruir a autodúvida. Conceber é imaginar. Acreditar é sustentar emocionalmente essa imagem. E alcançar é o resultado inevitável desse processo. Mas o que impede as pessoas de viver esse processo? A incapacidade de sustentar a crença. Elas imaginam, mas não acreditam. Desejam, mas não sustentam emocionalmente o desejo. Visualizam, mas deixam a dúvida invadir segundos depois. E assim, sem perceber, alimentam o fracasso antes mesmo de tentarem o sucesso. O segredo mental que impede seu sucesso está sempre tentando te convencer de que você precisa esperar até se sentir pronto. Mas você nunca vai se sentir totalmente pronto, porque a prontidão não vem antes da ação, ela vem depois. Você só se sente pronto quando começa a caminhar. Você só sente confiança quando se compromete. Você só sente clareza quando dá o primeiro passo. Nenhuma mente ganha força parada. Nenhum desejo se concretiza na hesitação. Nenhuma grande mudança nasce do medo. Você não precisa eliminar o medo para avançar. Você precisa avançar apesar dele. E é aí que Hill seria implacável. Ele ensinaria você a transformar sua mente em uma aliada, não em um obstáculo. Ele ensinaria que a autodúvida se desfaz quando você faz pequenas ações diárias que provam para você mesmo que é capaz. Você não muda sua mente com grandes decisões. Você muda sua mente com pequenas decisões repetidas. Você treina sua confiança com consistência. Você desprograma sua dúvida com ação. A confiança é construída, a clareza é construída, a coragem é construída. E tudo isso começa com o primeiro passo. Mas existe algo ainda mais profundo que Hill diria. A autodúvida não é exclusivamente sua. Ela é herdada, ela é aprendida, ela é socialmente transmitida. Ela é construída por palavras que você ouviu, olhares que você recebeu, críticas que marcaram, experiências que te feriram. Você não nasceu com medo. Você aprendeu o medo. E se você aprendeu, você pode desaprender. Se você absorveu, você pode soltar. Se você internalizou, você pode liberar. E neste exato momento, talvez exista uma parte sua percebendo que já carregou essa dúvida por tempo demais, que já se prendeu a uma versão limitada por tempo demais, que já se encolheu, já esperou, já adiou, já se diminuiu mais do que deveria, e agora chegou um ponto em que continuar igual dói mais do que mudar. Esse é o ponto da virada. Não é um momento de euforia, é um momento de consciência. É quando você percebe que sua vida não pode continuar sendo comandada por uma história mental que não representa mais quem você é. O segredo mental que impede seu sucesso começa a desaparecer quando você admite para si mesmo que está pronto para algo maior. A mente muda quando você diz: eu não vou mais viver preso nessa versão antiga. E é aqui que a vida começa a se reorganizar ao seu redor. Porque quando a mente muda, tudo muda. As relações mudam. A postura muda. As decisões mudam.
As oportunidades mudam, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais alinhado. Quando você quebra a autodúvida, você destrói a raiz de todas as limitações. Você abre espaço para a confiança. E a confiança abre portas que você jamais imaginou que existiam. A dúvida paralisa, a confiança movimenta. A dúvida esconde, a confiança revela. A dúvida diminui, a confiança expande. A dúvida prende, a confiança liberta. E essa liberdade não é um conceito abstrato, é uma sensação física. Você sente quando ela chega. É leveza, é clareza, é uma espécie de energia que te faz querer agir. E é exatamente essa energia que muda vidas. Então, antes de sair deste vídeo, faça 2 coisas que Napoleon Hill pediria. A primeira é inscrever-se no canal para continuar treinando sua mente diariamente, porque uma mente forte precisa ser alimentada. A segunda é deixar nos comentários a frase que marca sua decisão de hoje. Eu quebro o segredo que me impedia. Essa frase é um compromisso. É o início da sua nova direção. E a partir deste momento, você não está mais lutando contra sua mente. Está caminhando ao lado dela. Nos vemos no próximo vídeo.